aqui com o prefeito Mauro Mendes, prefeito da capital do estado de Mato Grosso. Já falamos sobre a área da saúde, o prefeito já disse aqui da obra tão aguardada que é o início da construção do novo pronto-socorro de Cuiabá, que está orçado a princípio na ordem de 80 milhões. Já falamos da importância dessa obra, das UPAs, dos PSF, dos problemas, né, prefeito Mauro, com relação à classe médica também, que não colabora, né? Não colabora, mas agora a maioria colabora. Mas a maioria sempre colabora. A maioria colabora, mas sempre tem aqueles que insistem naquela velha prática, né? Ganha para trabalhar 8 horas e quer trabalhar 4, ganha para trabalhar 4, quer trabalhar 1, 2, meia hora. Quer dizer, esse tipo de prática nós vamos combater. Eu disse agora há pouco, nós já demitimos 2 médicos concursados por esse tipo de prática e vamos, né, colocar. A lei tem que valer para todos e é isso que nós vamos cobrar, porque a população clama por atendimento e nós temos que ser duro nessa fiscalização. Com certeza. O assunto agora cabe. Né? Nós tínhamos até então a AMAIS, que era uma agência responsável por fiscalizar, acompanhar os trabalhos da CAB. A CAB tem sido talvez um dos órgãos de maior reclamação hoje, tanto no PROCON, né, e outros órgãos de defesa, acredito até na ouvidoria da própria Prefeitura Municipal de Cuiabá. Falta de água, atendimento, a população revoltada por conta disso. E o senhor já vinha sinalizando mudanças, já vinha dando recado para mais de mudanças, até para que pudesse implementar um novo ritmo de atuação. E o senhor o fez agora de forma mais ampliada, né? Criou a ARSEC, que é a Agência Reguladora de Serviços de Cuiabá, que não vai se restringir apenas à CAB, mas a outros serviços também. Não teve jeito, prefeito? Teve que fazer as mudanças para melhorar o atendimento à população? Na verdade, a responsabilidade objetiva de fiscalizar, né, um serviço quando ele é concedido à iniciativa privada, segundo a lei federal, isso não é uma lei do município de Cuiabá ou que funciona somente na nossa cidade, isso é assim em todo o Brasil, nos governos estaduais, no governo federal, você tem agência reguladora para fiscalizar esses serviços concedidos à iniciativa privada. Portanto, a AMAIS ela tinha esse fim, que era específico para fiscalizar a agência de água e esgoto, né, fiscalizando então o serviço da CAB, mas, infelizmente, na minha avaliação, e acredito que da maioria dos cuiabanos, né, esse serviço hoje ele não está contento, não está agradando a população, existem muitas reclamações. Nós estamos, né, fazendo um profundo estudo sobre o contrato, sobre o desempenho da CAB nesses quase 3 anos já de concessão. Nós podemos dizer que algumas coisas em algumas áreas até melhorou, mas no geral e para a maioria da população esse trabalho ainda é insatisfatório. O que eu tenho dito de uma maneira simples e objetiva, não só aqui na imprensa, mas para todos os diretores desta empresa, da CAB, que enquanto faltar água na torneira, ela vai ter confusão com a população e com o serviço de concessão que ela adquiriu. Então, para fazer essa fiscalização, a AMAIS precisava de uma melhor estrutura, precisava de fazer os concursos públicos para contratar fiscais. Você não pode ter um fiscal que ele fica ali à mercê de uma hora estar lá, hora não está, dele ser, né, indicado por alguém, esse alguém querer ou não querer que faça essa fiscalização. Então nós vamos fazer o concurso público para contratar os fiscais né, dessa regulação, fazer a fiscalização, e nós criamos também essa agência para fiscalizar não só a CAB, mas também o serviço de transporte, que é concedido à iniciativa privada, o transporte público, o eventual serviço de coleta de lixo na cidade de Cuiabá, de iluminação pública, que são serviços que poderão ser prestados ou são prestados pela iniciativa privada. Então essa agência ela amplia o seu escopo, nós vamos criar uma estrutura adequada para que ela possa realmente fiscalizar e defender o interesse do cidadão e do contribuinte cuiabano. Prefeito, a CAB, dentro do contrato, tem aí 3 anos para resolver o abastecimento de água no município de Cuiabá. E nós estamos vendo que o prazo já está expirando, vence agora em abril. E o senhor tinha dito ano passado, também já alertando da possibilidade de que, se isso não fosse cumprido,
correria-se o risco até de romper o contrato que outrora fora feito pela administração Chico Galindo. O senhor mantém ainda esse posicionamento? O senhor está com as informações que possam desencadear para isso, ou o senhor vai ser tolerante com a CAB, porque tudo indica que ela não vai conseguir cumprir? Na verdade, eu serei um correto cumpridor da lei e do contrato. Político que vem aqui, faz bravata, que joga para a plateia, normalmente não produz resultados corretos e consistentes no médio e longo prazo. Gogó, falar bonito, ou fazer aquilo que aparentemente, né, agrada, e no médio prazo aquilo pode trazer consequências maiores para a cidade. Agora, eu não vou hesitar, não hesitei, todos se lembram, vamos fazer uma lembrança aqui, Agnello, quando eu assumi, a CAB quis um aumento. Eu não autorizei, a prefeitura não autorizou, nós, né, através da nossa procuradoria, entramos no circuito, fizemos um parecer e conseguimos barrar um aumento que naquele momento ela não tinha direito. Então não estou aqui para brincar, não tenho rabo preso com ninguém, nem com a CAB, nem com ninguém. Estamos aqui para fazer aquilo que é melhor para a cidade de Cuiabá. Agora, nós temos que reconhecer que quebrar um contrato de concessão não é uma coisa simples. Com certeza. Né? Sim. O governador Requião, talvez muitos dos nossos telespectadores não saibam disso, mas lá no Paraná, um governador entrou, ele se meteu a quebrar concessões que lá existiam, né? Fez um barulho danado, quebrou as concessões, fez um barulho, ganhou até na Justiça do Paraná, quando foi para Brasília, perdeu, e o Estado do Paraná teve que pagar uma grande indenização para essas empresas, além do tempo perdido do prejuízo. Agora, dentro do contrato, nós vamos ser duros cobradores. As penalidades que lá tiverem serão aplicadas, nós vamos trabalhar apertando a empresa para que cumpra esse contrato, para que coloque primeiro água na torneira e faça as obras de esgoto na cidade de Cuiabá. É isso que interessa ao cidadão cuiabano, porque pagar, todo mundo tem que pagar. Se voltar para o poder público, isso pode até acontecer, tem que ter o amparo da justiça e, acima de tudo, isso tem que acontecer para melhorar o serviço, porque quando era também, né, da prefeitura, através da Sanecap, faltava água do mesmo jeito, era confusão, era um cabide de emprego, tinha muitos problemas também. Com certeza. E essa verdade não pode deixar de ser dita. E a população com certeza lembra disso também. Paga o preço disso também. E, aliás, ficou aí uma dívida da Sanecap, uma dívida, e eu vou falar o número aqui, ó, 230 milhões de reais foi o prejuízo que a Sanecap deixou para que você, cidadão, eu, você, todos nós que moramos em Cuiabá, vamos ter que pagar essa dívida. Só com a SEMAT, são 130 milhões de reais. É muito dinheiro, gente. Por quê? Porque durante muitos anos, não se pagou a conta de energia. E a SEMAT foi na justiça, já ganhou, já está virando precatório e nós vamos ter que estar tirando dinheiro que poderia estar sendo investido agora em saúde, na educação, fazendo asfalto no bairro para pagar essa dívida da Sanecap lá de trás de muitos anos que não foi pago. Então, olha só, coisa mal administrada acaba voltando e dando prejuízo para o cidadão e para todos nós que vivemos em Cuiabá. Prefeito, o senhor falou agora há pouco de aumento, o senhor viveu um período aí de muitas críticas da parte da população para com o senhor com relação ao aumento da passagem, transporte coletivo, que custava R$ 2,80, saltou para R$ 3,10, um aumento aí de 10,71%. O aumento foi dado, a população já está pagando. Agora a pergunta que fica é a contrapartida disto para a população, através de melhorias, por exemplo, de ônibus novos, de pontos de ônibus. Como é que o senhor vai tratar isso com essas empresas de transporte? Como é que isso já está sendo conduzido? E eu pergunto mais, vai haver licitação também em tempo curto aí para a vinda de novas empresas? Agnello, em primeiro lugar, vamos repor a verdade. É o grande problema, gente, que assim no dia a dia, tanta informação para lá, para cá, e algumas informações elas se perdem. A tarifa em Cuiabá não era R$ 2,80. A tarifa em Cuiabá era R$ 2,95. Isso foi feito através de uma auditoria feita na planilha e na tarifa do ano anterior, com a participação do Ministério Público, que acompanhou, que auditou, e foi chegada a uma tarifa de R$ 2,95.
O problema é que, durante um período, eles cobraram um valor maior aqui em Cuiabá. E aí nós obrigamos eles a devolver isso ao contribuinte. E aí nós tiramos 15 centavos dessa tarifa de R$ 2,95. Caiu para R$ 2,80. Caiu para R$ 2,80. A tarifa não era R$ 2,80. Era R$ 2,95. R$ 2,95. Nunca aconteceu isso na história de Cuiabá. Nunca nenhum prefeito teve a coragem de fazer as empresas de ônibus devolver. Como é que eu vou devolver? Vou sair procurando quem andou na rua, né, e o cara comprovar que andou para pegar 15 centavos de volta? Não tem jeito. E aí o que nós fizemos? Então vamos dar um desconto, né? A tarifa saiu de R$ 2,95 para R$ 2,80. E neste momento, no começo do ano, não sou eu que dou esse reajuste. Gente, o pneu aumentou, o combustível aumentou, os salários aumentaram. E sabe por que custa R$ 3,10 em Cuiabá? Porque existe uma chamada gratuidade para os ônibus do estudante. Só que essa gratuidade dos estudantes é pago por alguém. Se nós não tivéssemos a gratuidade dos estudantes aqui em Cuiabá, a tarifa seria R$ 2,75, uma das mais baratas do Brasil. Mas não existe nada de graça. O pneu não é de graça, o combustível a Petrobras não dá de graça, os motoristas não trabalham de graça, as empresas não vendem ônibus de graça. Alguém paga isso. Quem paga? É quem usa o sistema. Se tem gente andando sem pagar, quem está pagando por esses. Então, hoje, essa gratuidade, entre aspas, dos estudantes é paga pelo trabalhador, pelo empresário, pela empregada doméstica, que custa aí 35 centavos para eles e mais, que é 50% apenas, que vai para a tarifa, os outros 50% é pago pela Prefeitura de Cuiabá, que custa mais 18 milhões de reais. Então, essa chamado passe livre, ele não é livre, ele não é de graça. Tem gente pagando. Quem paga? 30% está na tarifa para todo mundo pagar, né, 35 centavos, e os outros 50% dá 18 milhões de reais por ano, a Prefeitura paga. Prefeito... E vou licitar, para fechar a pergunta, vou licitar. Nós iremos fazer a licitação esse ano para contratar, então, dentro de novas regras, dentro de um novo contrato, com qualidade, vamos definir e aí vamos buscar no mercado nacional quem queira vir para Cuiabá, né, e continuar prestando esse serviço, investir, comprar ônibus, né, que tenham ônibus mais novos. Vamos definir o parâmetro. Agora, tudo aquilo que a gente colocar de qualidade, se quiser um VLT, está aí a conversa de VLT. Né? Não queria VLT, não era o transporte mais moderno do mundo. É sobre isso que eu ia perguntar para o senhor. Estão falando em tarifa de 6, de 10 reais. E aí? E o senhor já disse se nós que quisermos não ônibus, aceita isso daí. Se nós quisermos ônibus da BMW, da Ferrari, com ar-condicionado em tudo, isso custa. Sim. E alguém vai ter que pagar por isso. Então, gente, nós temos que fazer o discurso fácil, né, de crítica, de dizer isso ou dizer aquilo. Todo mundo pode fazer. Senta na cadeira, pega os argumentos e nós vamos ver que nós temos que administrar Cuiabá, primeiro com verdade, com sinceridade e em cima da realidade. Porque em cima de conversa fiada, eu não vi ninguém resolver nada em lugar nenhum do planeta. O que é verdade e o que não é, prefeito Mauro Mendes, com relação a essas obras da Copa, tão sonhada pela população mato-grossense, em especial Cuiabá e Várzea Grande, aqui na nossa capital, que praticamente está prejudicando o andamento de muitas outras obras que já poderiam estar avançando, como é o caso, por exemplo, desse corredor absurdo parado ali da 15 de novembro, na Prainha, que deixa a população num verdadeiro dilema. O que nós vamos fazer com essas obras aqui na capital? Nós estamos inúmeras obras paralisadas, prejudicando a cidade, prefeito. A verdade, Agnello, é que essas obras, chamadas obras da Copa, algumas muito importantes, na Miguel Sutil, né, tornou a Miguel Sutil um importante corredor rápido de interligação aí de várias regiões e bairros da cidade de Cuiabá, embora tenham problemas de qualidades que poderão ser corrigidos, que precisam ser corrigidos, algumas delas finalizadas ainda, como é ali o Trevo Santa Rosa, ali no viaduto do Espraiado, tem uma obra ainda para ser finalizada. Nós acreditamos e temos confiança que o governo do estado vai finalizar essa obra através das secretarias responsáveis. Mas o VLT, que foi vendido como um sonho, foi vendido para nós como um sonho, está virando um pesadelo. Infelizmente, isso é um grande problema hoje que está nas mãos dessa atual administração, uma decisão que foi tomada lá atrás e que hoje nós temos aí uma obra paralisada que traz transtorno à população,
que deixa a cidade feia e que até hoje ninguém foi capaz de, com clareza e honestidade, colocar uma planilha e dizer, olha, essa tarifa vai custar tanto, preto no branco. Já se falou em R$10, já se falou em R$6, já se falou em R$3 e pouco, mas existe uma dúvida muito grande e esse sonho parece-me que por enquanto ainda é um pesadelo. Queremos que a obra termine, vamos trabalhar e ajudar naquilo que for necessário por parte da Prefeitura Municipal. Agora, eu como cidadão, como prefeito, nós queremos que essas obras realmente finalizem com qualidade. E eu tenho certeza que o nosso governador e a sua equipe estão trabalhando muito para que isso aconteça. Nós vamos ter mais táxis rodando na capital. Vamos de táxi todo mundo, né? 160 vagas né, vão ser concedidas através do projeto aprovado na Câmara Municipal, com o parecer favorável da Prefeitura Municipal. Isso não vai gerar descontentamento da classe dos profissionais do táxi aqui em Cuiabá, prefeito Mauro Mendes? Está preparado para isso? Olha, Agnello, não existe decisão que você tome no poder público que você não agrada a alguns e desagrada a outros. E o que você tem que fazer são decisões que você possa discutir, defender e apresentar para a sociedade e aquilo ser bom para a maioria. Então veja bem, o que nós fizemos em Cuiabá com relação aos táxis. Na média nacional, nas grandes capitais, você tem um táxi para cada 700 habitantes. Um táxi para cada 700 habitantes. Foi isso que nós fizemos em Cuiabá. Nós estamos adaptando a cidade a um padrão e uma média nacional de um táxi para cada 700 habitantes. Então hoje nós temos 600 concessões que foram concedidas aí há muitos anos atrás e segundo a Justiça, segundo a juíza que já julgou uma ação do Ministério Público... Algumas de forma ilegal. A maioria, ou quase todas, de forma ilegal. E já derrubou essas concessões, essas 600 concessões. Nós não estamos entrando nesse mérito porque isso está sendo objeto de uma discussão judicial. Estamos aguardando um parecer do Tribunal de Justiça. Estamos mantendo essas 600 concessões. Tem empresa lá que tem 28 concessões de táxi. Você acha justo alguém ter 28 concessões de táxi e ficar alugando isso e ganhar dinheiro sentado em casa? Ou é mais justo fazer o que nós estamos fazendo agora? No máximo 5 por empresa e uma para cada profissional autônomo. Porque hoje tem muito taxista que trabalha há anos aí de taxista e tem que estar pagando aluguel de um papel que ele ganhou há 10, 20, 30 anos atrás. É verdade. E não pagou nada por isso. Gente, isso não é justo. Então o que estou fazendo, ele é bom para a população, que vai ter mais táxi na rua, vai ser bom para muitos seguradores, ou seja, dessas pessoas que alugam hoje esse papelzinho para poder rodar e trabalhar nas ruas, que vai poder participar desta licitação e ganhar a sua autorização para trabalhar como taxista em Cuiabá. E vamos ter aí uma melhoria com uma frota nova que vai entrar, porque se tivermos 180 carros, nós vamos ter aí provavelmente 180 carros novos sendo colocados aí para a população cuiabana, que às vezes reclama que de madrugada falta táxi, quem está aí nos bares aí para fugir da lei seca, e quem bebe não pode dirigir, e os táxis é um grande instrumento e uma ferramenta também de transporte público na cidade de Cuiabá. Falando de infraestrutura, o seu lema sempre foi voltado para a melhoria da qualidade de vida. E o senhor, desde o início, lançou projetos, asfaltamento de obras, poeira zero, enfim. Novos caminhos. Novos caminhos e outras coisas mais, enfim. Nós estamos aí às vésperas do aniversário de Cuiabá. 8 de abril, capital comemora mais um ano. Eu lhe pergunto, o que nós avançamos até aqui? E quais são os lançamentos previstos aí no aniversário da capital? Esta semana nós vamos finalizar toda a programação do aniversário de Cuiabá, que começa no dia 5 de abril e vai até o dia 30 de abril. Vai ser um mês de várias atividades, de várias entregas, inaugurações, eventos e marcos alusivos aí, ao trabalho que a Prefeitura tem feito na cidade de Cuiabá, para comemorar, inclusive, esses nossos 267 anos aí de existência. E será para nós um prazer muito grande entregar algumas obras importantes aí. Nós vamos estar comemorando, por exemplo,
né, os 100 quilômetros de asfalto já feito novo na cidade de Cuiabá. É um marco histórico, né, na administração pública nas últimas décadas, 100 quilômetros de asfalto novo feito nos bairros em pouco mais de 2 anos. 200 quilômetros de recapeamento aí, recuperando as ruas para sair daquele famoso tapa-buraco, né, que não resolve o problema, que ameniza, mas que mantém ano após ano aí esse serviço de recuperação. Nós vamos entregar escolas que foram totalmente recuperadas, é uma verdadeira transformação. Quero te convidar, Agnelli, convidar a população, nós vamos mostrar aí aonde vão ser entregues essas novas escolas, novas creches, é uma ampla e vasta programação que finaliza lá no dia 30 com a entrega do Hospital São Benedito de Cuiabá, que vai ser um hospital de 111 leitos também aí na área de saúde, que vai estar com a obra finalizada e sendo entregue como a última programação desse calendário aí de atividades alusivas ao aniversário de Cuiabá. Para nós encerrarmos, prefeito Mauro Mendes, eu não posso deixá-lo sair sem lhe fazer essa pergunta. Qual a avaliação que o senhor faz neste momento, desses 80 dias aproximadamente, um pouquinho mais da administração do governador Pedro Tax, o senhor que é companheiro de primeira hora do governador, acompanhou todo o processo de transição, está vendo hoje o drama que o Estado vive por conta dos desmandos que foram seguidos por anos e anos. E essa situação que envolve, obviamente, o governo nesse momento, principalmente com o legislativo, que está ainda inseguro com relação ao andamento daquilo que se faz necessário. Qual que é a sua avaliação, prefeito? Em primeiro lugar, eu quero dizer que para mim foi, é e tenho certeza que será um orgulho estar ao lado do nosso governador hoje, Pedro Tax. Começamos lá em 2010, eu fui candidato a governador lá naquela oportunidade, ele candidato a senador, se elegeu. Em 2012 eu me tornei prefeito de Cuiabá e hoje estamos aí como parceiros, né? Ele como governador e eu como prefeito, tocando aí, administrando o interesse da nossa população cuiabana e ele do estado de Mato Grosso. Eu vejo com bons olhos, ele montou uma bela equipe, bons profissionais, tem mostrado determinação, compromisso, coragem e atitude para enfrentar alguns gargalos aí da administração pública, mostrado muita retidão, honestidade, está cumprindo aquilo que ele falou, de não jogar o lixo para debaixo do tapete. Ele vai, né, dar transparências nas decisões e eu tenho convicção de que isso vai trazer bons resultados aí para a população de Mato Grosso e nós aqui na população cuiabana. Eu vejo o governador com muita vontade, com muita garra, com muita energia, com muita força de vontade. Isso é muito importante num administrador público e vejo que ele, né, realmente vai honrar os seus compromissos. Já fez isso conosco aqui, não comigo, mas com a cidade de Cuiabá, porque foi também um compromisso dele, né, nessa questão da saúde, aportando aí, porque Cuiabá sozinho jamais daria conta de fazer, né, a construção desse hospital. Algumas turbulências e alguns ajustes no início do governo é natural, está começando a administração, o relacionamento com a Assembleia, ajustando pessoas, trocando pessoas, então é normal que também haja pequenos desencontros, mas eu vejo que os acertos do governador são muito maiores do que eventuais erros ou falhas momentâneas que possam ser cometidas e se forem, eu tenho certeza que o governador Pedro Tax é uma pessoa rápida, eficiente, que saberá corrigi-las e fazer correções de curso aí para fazer uma administração histórica aí frente ao governo do estado de Mato Grosso. Teria algum conselho para dar para o amigo? Conselho de amigo, certamente muitos, né? Mas diz que conselho de amigo a gente dá para o amigo olhando nos olhos do amigo. A ele eu tenho que desejar boa sorte, né? Desejar que ele continue aí e, acima de tudo, não só desejar boa sorte, mas se ombrear, estar lado a lado aí também como prefeito, para apoiar, para fazer parcerias, para ajudar, como nós temos feito. Eu acho que todo cidadão pode fazer a sua parte. É fácil criticar, né? É fácil apontar o dedo, dizer no gogó, na conversa, as soluções. Difícil é se apresentar para o trabalho, mostrar companheirismo. É fácil falar que a cidade está suja e abrir a janela do carro e jogar latinha de Skol, jogar o papel, jogar o lixo no quintal, no terreno baldio, né? Como muitas pessoas fazem aí pela cidade ou nas cidades de todo o Mato Grosso ou de todo o Brasil. Então,
Cada um pode fazer a sua parte. Jogue o lixo no lugar certo, né? Vamos respeitar as leis de trânsito, não vamos sair correndo feito louco por aí, causando acidente, porque isso vai encher a saúde de acidentados. Nós temos 20 acidentes de moto em média por dia aqui em Cuiabá. Isso é uma epidemia na saúde pública, custa dinheiro, custa vidas, traz sofrimento. Então, se todo mundo respeitar mais as leis de trânsito, as leis do município, certamente nós vamos ter uma cidade e um estado muito melhor. E vamos ter o prefeito Mauro Mendes se preparando para a reeleição ano que vem ou não? Essa é a grande pergunta, né, que as pessoas fazem, né, e eu tenho dito com muito respeito, mas é a mesma resposta. Toda vez que me perguntam, eu dou a mesma resposta para ver se as pessoas entendem o meu modelo mental, mas aquele que eu acho que é correto. Não? Ninguém aguenta, gente, sair de uma eleição e começar outra. Nós saímos de 2014 agora, acabamos de eleger o senador Pedro Taques. Vamos deixar a eleição de 2016 para 2016. Até lá, vamos falar de asfalto, vamos falar de saúde, vamos falar daquilo que interessa, que importa ao cidadão. Eleição por eleição, só interessa aos políticos. Eu estou como político, mas eu penso como cidadão e na cabeça do cidadão eu imagino que ele quer saber de resultado. Vamos deixar a eleição lá para 2016, em junho, até junho de 2016, para tomar essa decisão. Enquanto lá, vamos trabalhar, que é isso que importa. Conversamos nessa tarde com o prefeito municipal de Cuiabá. Mauro Mendes, do PSB. Prefeito, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Obrigado, desejo sucesso, sabedoria, saúde, paciência. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado por ter estado comigo mais uma vez. Obrigado, um abraço e aí uma boa final de semana aí. Já estamos na quinta-feira, né, para todos aqui que nos acompanharam aqui no programa Comunidade.